Olá, sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou a Bruna Bittencourt, fundadora do Emotion Me. Eu sou o Marco Gomes, fundador do Mova Mais e da Bubox. E hoje a gente vai falar como o esporte salva a nossa vida enquanto empreendedores. De onde eu vim, se você não tem saída, vence. Foi o que eu fiz, então acendam as luzes pra mim. Como vocês já viram, hoje a gente está com uma convidada especialíssima, direto do Rio de Janeiro. A Bruna é empreendedora, minha amiga há muitos anos. A gente tem muitas coisas em comum. Uma delas é que o esporte salvou nossas vidas. Crises muito fortes, crises emocionais, crises de estresse. Como vocês provavelmente já sabem, eu pedalo, eu gosto muito de pedalar. Já fiz provas longuíssimas de 13, 14 horas de pedal, 200 km num dia só. Mas não sou assim tão estrito no treino quanto a Bruna. A Bruna é demais nisso, super exemplo. E ela teve uma ascensão muito rápida, eu quero que ela fale um pouco disso. E por mais que pareça meio piegas, o esporte salvou nossa vida e tal, na verdade, se você é empreendedor, mesmo se você é um executivo com muito estresse em cima de você e tal, fica no episódio porque a gente vai falar sobre como o esporte realmente mudou o jeito que a gente empreende e foi essencial às nossas carreiras. Então, vamos falar disso agora. Bruna, por favor, conte pra gente o que aconteceu para que você começasse a fazer esporte e como você estava antes disso. Eu cresci fazendo esporte, né? Então, assim, brincando de uma coisa ou de outra, meio que por hobby, vôlei, basquete e tal. Aí, ao longo do tempo, a gente vai ficando velho, a gente vai interagindo cada vez mais com os gadgets, ficando super sedentário. E eu meio que me afastei disso. Então... Interessante você falar que você cresceu fazendo esporte, porque eu também, cara. Esses dias eu fui tava conversando com a minha esposa e eu comecei a conversar com ela e tal, sobre desde quando eu fazia esporte. E realmente eu cresci fazendo esporte. Nunca parei de fazer esporte na minha vida, tipo, a vida inteira. Quando eu tava mais, assim, de mudança, tipo, não tinha os amigos, né, a rede social pra poder ir jogar um basquete ou fazer uma trilha no meio do mato, que eu sempre adorei lá em Brasília, quando eu mudei pra São Paulo. Ainda assim, quando eu não tinha bicicleta, não tinha nem grana pra comprar bicicleta, eu corria, tipo, que era o que dava pra fazer. Pegava, muitas vezes, inclusive, corri descalço, não por não ter dinheiro pro tênis, eu tinha dinheiro pro tênis, mas eu estava lá naquela vibe de correr descalço e corri descalço. Barefoot. Não corri tanto quanto você, cheguei, sei lá, no máximo a 7 km, mas, tipo, tinha que fazer esporte, sabe? Fazia parkour, fazia alguma coisa. coisa. Tem um lance também da minha criança hiperativa, do pai querer encontrar alguma coisa pra liberar um pouco dessa energia. Então, eu fiz bastante coisa na adolescência, joguei até futebol, assim, legal. Fiz jiu-jitsu, peguei grau de faixas altas no jiu-jitsu e depois parei. Então, assim, quando eu comecei a empreender de fato, e a gente sabe que a carga, enquanto você quer rodar uma startup, você quer fazer aquilo dar certo, você se dedica 24/7, isso é óbvio, mas assim, o seu foco e todos os seus objetivos passam a ser aquilo, né? E isso por um lado é ruim. A desandar na vida nos outros assuntos. Isso, exatamente. Então, casamento assim, sofre, tudo a relação com os pais sofre, tudo e sofre. A saúde principalmente. Você passa a dar menos tempo e menos valor às coisas que são de fato importantes, né, para você. É óbvio que rodar a sua empresa naquele momento é muito importante, mas você tá bem para fazer aquilo, acho que é o mais importante. Então, quando eu comecei a empreender, quando eu fundei o Emotion Me, em final de 2011, inclusive você foi o meu primeiro usuário, né? Em final de 2011 a gente estava fazendo. O meu casamento foi no final de 2011, foi em outubro de 2011. E aí, cara, assim, quando eu cheguei em 2012, que a gente levantou de fato uma boa rodada de investimento e a gente migrou full time para isso, eu comecei a ver a pressão. Comecei a ter crises de ansiedade. Salário. A minha maior pressão era pagar salário. Saber que você tem pessoas ali dependendo de você. Eu dormia e acordava pensando nisso. E eu sou uma pessoa ansiosa meio que por natureza, então muito, muito sanguínea. Tudo que eu faço é muito intenso. Eu comecei a ter alguns problemas, né? Do tipo, ter crise de ansiedade, taquicardia. Taquicardia eu tinha mais antes do consumo da cafeína, quando eu era programador, mas eu tinha muita insônia, tenho até hoje, mas eu sou meu sono é muito instável. Se eu estresso a mínima coisa, às vezes, eu fico com insônia fortíssima, de acordar 2 horas da manhã e ficar acordado e não dormir mais. O sono pra mim nunca foi um problema. Acho que eu dormi até ok. Eu tinha muita vontade de ser uma pessoa da manhã, assim, que eles falam aqui nos Estados Unidos, né? Uma morning person. Aqueles que acorda às 5 da manhã. Acorda animadaça às 5 da manhã. E quando eu mudei pro Rio, a gente morava em São Paulo, né? Comecei a ver outras possibilidades, né? Como as pessoas se exercitavam. Uma cidade de praia, ela traz um pouco isso, né? Alguns por um corpinho bonitinho, outros por saúde. Só que eu comecei a ter muitos problemas e eu comecei a ver referência. Comigo sempre foi muito assim, né? Eu sempre desenvolvi a minha carreira empreendedora olhando de fora. Olhava pra fora, o que esses caras estão fazendo que tá dando certo? Ah, vou testar.
E eu comecei a olhar para fora e vi que grandes executivos, a maioria deles, em sua grande maioria, os que não falam é porque não gostam, mas tem o esporte como válvula de escape. E muitas vezes na manhã, muita gente começa de manhã, 7 da manhã tá fazendo esporte. Mas é o melhor horário para você fazer, porque apesar dos sedentários acharem que isso é muito piegas, você fica muito mais disposto quando você treina de manhã. E eu sempre fui daquela coisa, treinar. Muita gente fala, para treinar, você tá indo correr, não tô treinando, não sou atleta. Mas não, o conceito de treinar é um conceito de que você está treinando o seu cérebro e o seu corpo para que ele faça aquilo de uma maneira cada vez mais automática. Rotina. É treinar realmente o seu corpo. E aí eu olhei e eu vi que a maioria dos CEOs, e o maior exemplo para mim foi um mentor meu, um advisor do board do Emotion Me, que corriam. E eu falei, cara, correr é muito simples, né? Democrático. Simples pra começar, desculpa. Enfim. Não, é simples nesse fato, é democrático pra caramba. Basta ter vontade. Sim, inicialmente eu achei que sim, depois eu fui vendo que tem um pouquinho mais de truques no meio do caminho, né? É tenso. É um esporte que você movimenta todo o corpo, se não tiver um cuidado, enfim. Mas pra começar, realmente, acho que é o esporte mais fácil que tem, porque é o que todo mundo faz desde 2 anos de idade. Então, assim... E aí, aquela coisa desesperadora. Teve um dia que eu tava numa crise absurda e eu chamei meu marido e falei, vamos crise comigo. De quê? Descreve pra mim, assim. Uma crise de ansiedade mesmo. Eu tava tremendo, taquicardia, respiração ofegante. Sabe o que eu sinto quando eu tava estressado, assim, que o esporte me ajudou? É que os problemas, eles começam a ter a mesma intensidade, não importa quão pequeno ele seja. Verdade. Tipo, às vezes, por exemplo, um caso que acontecia comigo, uma pessoa com 15 seguidores falava mal da empresa no Twitter e eu achava que aquilo era uma crise de imprensa que tinha saído na capa da Veja. Tipo, e não é. Só que, sabe, aquela sua tensão faz isso. E aí o esporte me ajudava a dar aquela aliviada. E assim, recentemente, 2016 foi um ano mais difícil da minha carreira empreendedora. Eu passei por uma depressão. Abrir o Gmail, sem sacanagem, ver o logo do Gmail. Eu via o logo do Gmail, eu já ficava, sabe, entrava em pânico. Cheguei ao ponto do meu marido começar a ler os meus e-mails e eu não dei pro staff, porque, enfim, né, tinha coisas muito secretas. Ele lia o e-mail e ele falava, olha, isso aqui eu consegui, isso aqui eu não consegui, filtrava e me dava. E às vezes escrevia, porque de fato a coisa ficou muito feia. E tem uma coisa também, né? Assim, por ser muito intensa, o ruim de ser muito intensa no esporte também é que tem que ter um limite. Senão você vai. E eu não tive limite. Né? Isso é muito interessante também. Uma outra coisa que eu notei é que muitos dos grandes empreendedores, dos grandes executivos que eu conheci no São Paulo, eles são triatletas. Fantástico. E de Ironman. Por quê? Porque é o esporte mais louco que tem. E como o cara, por ser um executivo, se o cara é um grande executivo que saiu de uma base, assim, saiu do nada, ele tem que ser alta performance para ser um grande executivo, né? Ele tem que sair para chegar lá, ele tem que ser. E como ele é alta performance, ele vai pro esporte mais intenso que tem, 42 de corrida, 200 de bike e 3.8 que é o esporte mais, cara, é muito intenso. De natação, desculpa. É muito intenso. Então, assim, realmente é interessante notar que grandes executivos vão pro esporte mais louco que tem. E vou te falar, eu sempre tive muita vontade, porque quando eu me inspirava nesses caras, eu falava, putz, triatlon, né? Triatlon, fazer um meio Iron, para depois um Iron. Só que, os caras são executivos. É uma puta grana você investir num Iron. Então, quanto empreendedor, fora abrir mão, né? Você tem que começar a dormir 8 da noite e acordar 5 da manhã todo dia. E você tem que ter uma rotina muito bem montada, você tem que ter um assistente ali pra tocar. Você sabe que quando você tá começando uma startup, você não tem tempo pra isso. Então, assim, você não tem tempo e não tem grana pra comprar uma bike de 20 pau. Então, você tá ali no dia a dia mesmo, fazendo o que você pode. E aí eu acabei, assim, levando a corrida muito a sério, porque o legal de você fazer um esporte, se dedicar a ele, é que você vai vendo o quanto você vai superando seus próprios limites. Então, assim como você tá no seu negócio, vendo, putz, passamos esse milestone, mais esse milestone, na corrida é a mesma coisa, ou na bike, você vai vendo assim, caraca, pedalei 30, agora pedalei 100, então você tá crescendo. E aí eu fui de meias maratonas pra maratona. Não, mas calma, eu quero que você fale. Sua primeira corrida foi quantos quilômetros? A primeira corrida eu usei o Runkeeper, deixa eu dar essa dica. Como que você começou? Como você começou? Cara, eu peguei a ferramenta que tinha na minha mão. Então, eu olhei na época, do final de 2011 para 2012, era o Runkeeper. Eu peguei lá, e você era sedentária, você não fazia nada há muitos anos. E tem um marido que cozinha bem pra caramba. Né? Cozinha mesmo. Cozinha muito bem, então sedentária e comendo bem. Eu peguei esse app sedentária, eu falei, beginner 5K, né, iniciante 5 km, beleza, vambora. E aí você botava no ouvido e ele ia falando, né, agora caminha, agora corre, agora caminha, agora corre. Legal. Não comprei tênis, não investi em nada, eu falei, vou ver se eu tenho gosto pelo negócio.
E aí no dia que eu comecei a correr, isso demorou mais ou menos 1 mês e meio, eu consegui correr meus primeiros 3 quilômetros sem... 1 mês e meio pra correr 3 quilômetros. Pra vocês verem, gente, não precisa querer correr 10 de cara. Nem pode, nem pode. Eu fiquei muito empolgada. Aí eu falei, claro, quero comprar um tênis. E assim, eu descobri grupos de corrida super inclusivos. E gente, as fotos eram engraçadíssimas, porque cheio de equipo nada a ver, né? Cheio de coisa assim, é muito legal você relembrar. E eu tomei gosto de fato pela corrida. Pela rotina, pelo fato da corrida ser democrática, por eu poder estar aqui em Nova York, trouxe meu tênis, fazer meu treino aqui nesse puta frio, mas qualquer lugar, eu não preciso, basta correr, né, pra descobrir os lugares e tal. E fui indo. A minha primeira prova de corrida foi uma prova de 5 km, eu me lembro como se fosse hoje. Eu completei essa prova em 39 minutos, o que hoje, 39 minutos, eu faço uma média de 8 km. Vai crescendo e você vai falando, mas peraí, ficar só nisso, será? E aí eu fui evoluindo, entendi que realmente é um esporte, que se você precisa preparar o seu corpo para aquele esporte. Quando eu vi que eu realmente tomei gosto para correr, eu busquei um treinador, panfleto que entregaram na porta do meu prédio, porque assim, a minha preguiça era ir para uma assessoria de corrida e depois ir para uma academia. Esse cara, ele tinha tudo numa coisa só. E comecei a fazer o que ninguém gosta. Todo mundo gosta de correr, mas ninguém gosta de fortalecer. É chato. Né? É chato. Correr é fazer esporte, né? Ginástica de rato, né? Vai pra academia, fica lá. E aí esse cara me ensinou a correr. E ele me botou para correr uma primeira meia maratona. E eu fiquei animadíssima, porque assim, a endorfina é uma coisa incrível, assim, a sensação pós-treino é fantástica, assim. E é viciante, literalmente, é uma substância química que seu corpo libera que realmente te vicia. E é um vício bom, né? A endorfina é bom, assim, ela libera muitas coisas que ajudam em outro lado, né? E aí, enfim, as coisas foram acontecendo, corri 21 quilômetros. Óbvio que para eu correr minha primeira meia maratona eu demorei 2 anos. E aí depois corri a meia maratona e eu falei, eu quero correr uma maratona. E eu via, porque quando você chega na meia, a mesma prova, tem a meia e tem a maratona. As mesmas pessoas, no mesmo lugar, no mesmo dia. É o mesmo evento. E aí termina a meia maratona, você fica ali. E eu fiquei ali vendo as pessoas chegarem da maratona. E as cenas de superação, a forma como elas chegavam, sabe? É uma autorrealização incrível. Uma vez eu vim aqui pra Nova York, no final de um ano qualquer, e tava na época da maratona de Nova York. E aí eu fui lá 9 horas da noite no Central Park, que tá 9 horas da noite aqui nessa época, tinha acabado de escurecer. As pessoas chegando de muleta, de cadeira de roda, gente com prótese na perna, e eu, cara, olha que coisa incrível. Tem muita gente que critica o cara tem uma isso. prótese na perna e acabou de correr 42, e tipo assim, E tem muita gente que critica isso. Mas pra quê? Você não precisa. De fato, você não precisa. Pelo fato de você não precisar, eu posso escolher querer e eu não querer. Então, assim, correr uma maratona é libertador. Então, quando eu comecei a correr, muita gente falava assim, nunca julgue a corrida pelo primeiro quilômetro. Então, é essa dica que eu dou. Se alguém estiver assim pensando, será que nunca julgue pelos primeiros. Porque os primeiros são sempre muito ruins. E eu vou te falar que nem tanto quanto aprendiz, mas depois, quanto mais assim, avançada na corrida, que hoje eu já me considero avançada, os primeiros quilômetros são ruins. Eu tava treinando para maratona, você faz treinos de 25, 28. Quanto mais você cria resistência, mais seu corpo está treinado, mais tempo ele demora para aquecer. Porque ele já sabe que vem. Eu demorava 7 quilômetros para eu entrar no ritmo. Era basicamente o máximo que eu já corri na vida. Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Depois eu tô fazendo isso comigo? Eu vim, ainda bem que eu vim, sabe? Então, assim, correr me ajudou muito. E, recentemente, como eu falei, esse ano de 2016 foi muito difícil para mim. Eu passei por uma depressão. Óbvio que eu tenho toda a minha fé e tudo, mas se a gente fosse falar no âmbito do físico, no âmbito espiritual, né, ok. No âmbito físico, se não fosse a corrida... Tinha travado. Sério. Eu parei no hospital algumas vezes. Não, tinha ido ser internado, né? Tinha ficado lá. Teria ficado lá. Mas assim, você ia, eu dei algumas batidas no hospital, voltava, treinava e... Putz, cara, é muito bom. Eu recomendo, assim, fortemente associar essa associação de esporte, empreender, ou esporte em alto cargo executivo, de alta pressão, que você tá ali. E isso é uma coisa que uma vez eu tava também travando. Isso foi, acho que em 2011, não dormia 5 dias direito. E aí, né? Dormia 3 horas, 1 hora, 2 horas. E aí eu cheguei pro meu sócio e falei, cara,
eu não tô mais aguentando, o que eu faço? Eu tô travando, porque a empresa tava sem grana e a gente tava fudido. E eu tô travando, não consigo mais, não consigo dormir, não durmo desde anteontem, o que eu faço? E aí ele, mais experiente que eu, já esportista também, já fazia esporte há muito tempo, ele falou, cara, quando a gente enfrenta essas situações de estresse, normalmente a primeira coisa que a gente faz é achar que a gente tem que focar no trabalho e deixar de fazer o que te deixa feliz. Deixa de ir no cinema, deixa de ficar com sua família, deixa de fazer esporte. E isso é o oposto. Você tem que, na verdade, fazer mais disso quando você tá no estresse absurdo. Sem dúvidas. Então, ele falava pra mim, você gosta de fazer parkour? Vai fazer parkour todo dia, coloca na sua agenda e vai, cara, porque é isso que vai te ajudar. E realmente eu comecei a partir dali a fazer mais esporte e tal, e isso me ajudou, porque essa é uma dica que eu tenho, pelo menos assim, cara, quando você se sentir estressado, que tiver um problema sem solução e tal, em vez de você cortar e vou priorizar meu trabalho e cortar as outras coisas, tem momentos que você tem que cortar realmente, mas você não pode negar o seu corpo. Tipo, o seu corpo, é importante o seu cérebro tá bem, porque com o seu cérebro bem é que você vai resolver o problema. Eu costumo dizer que a gente tem que estar em paz, em dia, assim, com 3 partes do nosso corpo, né? Espiritual, seja o que você quiser praticar, que te dê esse suporte, mental e físico. Né? E eu diria um terceiro, psicológico. Né? Então, assim, mental e físico tá muito ligado aos seus hobbies, às pessoas que você ama, a estar perto de quem te faz bem. De fato te faz bem. Então, e não adianta, é muito fácil quando a gente tá assim, a gente trabalhar 18 horas por dia e esquecer essas pessoas. Você enfurnar. Isso piora vai a minando, performance. Isso vai minando. Foi o que aconteceu comigo. Então, e também é uma coisa de médio prazo. Tipo, uma semana você aguenta fazer isso. Você cancela os jantares com a sua família e tal e termina o projeto. Vamos supor que você tenha que entregar um produto. Última semana do produto, dá pra fazer isso. E isso dá pra fazer, ok. Mas se você faz isso ao longo de 3 meses, você trava. Tipo, você fica improdutivo e aí cagou tudo. Não é sustentável, assim. Então, eu acho que a dica que eu dou é essa. É estar em paz com o seu corpo espiritual, seu corpo mental, seu corpo físico e o seu corpo psicológico, né? Então, pra mim, o que me deu o clique foi quando a minha filhada nasceu. Ela nasceu em março e daí eu vi o quão mal eu tava e o quão não dando valor eu tava pra essas coisas. E como eles moram em outro estado, agora eu valorizo 100%. Dane-se, todo mês eu vou pro tal do mês-versário já junto com ela, tá perto da minha família, tá perto das pessoas que eu amo, tô aqui com vocês, com meus amigos, com minha família. Enfim, acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? É o tal do work-life balance. Tem muito texto no Medium que fala sobre isso. E no Brasil a gente não valoriza isso. No Brasil a gente não valoriza e a gente deveria valorizar, porque no Brasil a gente não lida bem com a falha igual o americano lida. Então a gente deveria valorizar mais. No Brasil a gente não grava vídeo na praça a 0 graus, dá pra fazer esporte o ano inteiro. Aqui não tá dando pra fazer esporte, tá difícil. Verdade, tá difícil. A sensação aqui tá absurda. Como é que eles chamam? All year weather, né? Pra treino. Você pode treinar o ano inteiro. Aqui apesar de que no Rio tá 44, né? Nossa, tá difícil. Você sai 6 horas da manhã pra treinar, já tá 30 graus. Dá pra graus. treinar natação bem, só isso. Não dá. Você tem que mesclar os esportes. Mas assim, eu sou mega a favor da corrida como uma coisa inicial, né? Pra você se sentir bem e tal. Agora tem muita modalidade, tem muita coisa rolando, né? Tem crossfit. Crossfit tem agora tá bombando. Uma super moda, né? Não curto, mas é super. Quem gosta. Quem curte, né? Meio Spartan. Spartan. Ele é militar, né? Um treino militar. Então, tem legal. Luta, você pode fazer, enfim, cada um vai ter aí o esporte que mais curte, tem gente que vai ter vários esportes que curtem, mas é importante realmente, eu acho importantíssimo, cara, porque senão você trava, e assim, como eu falei lá no início do vídeo, não é uma coisa piegas, não é, assim, isso vai melhorar o seu trabalho, então se você não faz esporte, se você quer ser empreendedor, para ser mais produtivo, você tem que fazer esporte de alguma forma, assim, eu acho que esporte é uma parada que, ela é natural do ser humano, a gente não caça mais, exatamente por não caçar, a gente precisa fazer esporte, senão... o meu primeiro treinador falava, né? A gente nasceu pra correr. Nascemos pra correr, na verdade a gente corria pra caçar e tudo isso. Tem a caça, até hoje na África, isso tem uma nerdologia muito boa, vou pôr o link aqui embaixo pra vocês verem. Nerdologia muito bom sobre por que a gente tem bunda e tá ligado à corrida, porque eu não sei se você sabe, mas até hoje na África ainda tem disso. Um dos métodos primitivos de caça é que quase nenhum animal corre 100 km por dia, que é o máximo que um humano corre, bem treinado. Então, o que os caras faziam? Você
via lá um monte de búfalo, um monte de zebra, um animal grande que você queria comer, os caras corriam atrás desse animal, eles corriam, o animal disparava, porque o animal corre muito mais rápido que a Dá um gente. sprint e pum. Aí ele continuava correndo e o animal corria de novo, até que ele vence o animal por cansaço. Isso é uma técnica de caça até hoje, cara. Isso é muito louco. Os únicos animais que correm tanto quanto a gente em distância num dia são o cão, que a gente preparou eles pra isso, porque a gente selecionou o lobo e tal, até chegar no cão que corre até mais de 100 km por dia, e certos tipos de cavalo, que também correm mais de 100 km por dia. Fora esses, nenhum animal, nenhum gado que a gente come na natureza corre mais de 100 km por dia e tal. Então essa é a método de caça. Então a gente evoluiu correndo, cara. Correr foi a parada que fez a gente ser humano, e isso é importantíssimo. Assim. Como aprendizado pra mim, eu comecei correndo no asfalto. Esse ano, no final do ano passado, quando eu comecei a ficar mal, assim, de ansiedade, enfim, tive alguns ataques meio absurdos, eu falei, putz, correr no asfalto já não tá ficando tão legal. Porque você tá na cidade, né? Você tá vendo tudo. E você marra por aquela E aí eu vi uma prova de corrida que ela acontece na Patagônia, Argentina e Chilena. E eu olhei aquela prova e falei, caraca, isso é uma experiência de vida. Eu vi as pessoas passando ali, enfim, os cenários, o visual maravilhoso. E eu falei, eu vou migrar. E eu migrei para correr corrida de montanha, que a gente chama corrida de trilha, justamente por isso, para ficar mais lúdico ainda. Ou seja, você não fica estático na mesma coisa. Muita gente fala, mas correr é muito chato, você tá fazendo a mesma coisa. Então você tá sempre mudando de terreno, tá sempre buscando alguma coisa para se tornar a coisa ainda mais lúdica. Legal, e agora você faz corrida de montanha. Meu desafio agora é... Vamos falar um pouco do seu accomplishment. Você foi de sedentária a uma maratona em 2 anos. 2 anos e meio, 2 anos e meio, foi de 0 a uma maratona, 42. Zero. Eu lembro quando eu corri meus primeiros 5, minha irmã estava comigo e minha irmã nunca mais correu nada. E eu segui. Nossa, foi uma felicidade tão grande. A gente saiu pra comemorar, assim. Corri 5 km, que animal. E não foi em prova de corrida, tá? Com fone de ouvido e número de peito. Foi na lagoa, morrendo, Legal. E agora você migrou, tem seu próximo desafio aí. Eu fiz a minha maratona em 2014. Em julho de 2014 eu completei a maratona. E foi uma experiência 2 anos incrível. Atrás, 2 anos e meio atrás. Foi uma experiência incrível. Quando eu terminei a maratona, eu já terminei com o objetivo de fazer uma ultra, que é uma prova de 100 quilômetros, que no asfalto. Acontece na montanha, que acontece na Patagônia chilena. Você cruza, chama El Cruce, El Cruce de los Andes. Então você cruza os Andes, né? Você vai de um país ao outro correndo. A estrutura é absurda, é muito legal, uma puta experiência. Eu descobri o meu contato com a natureza, né, nisso daí, que foi revelador pra mim, porque pra quem trabalha com tecnologia e tudo, você fala, cara, é um oposto, né? Então eu comecei a treinar, como é uma prova de 100, é uma prova de montanha, o terreno é diferente, eu comecei a fazer com um pouco mais de tempo. Então eu dei esse prazo. A ideia é que eu fizesse essa prova agora em fevereiro de 2017, só que como eu disse, 2016 não foi um ano legal pra mim, então eu abortei. Você não treinou bem. Eu vou fazer em 2018 essa prova, e esse ano eu vou fazendo, né, 20, 25, 40 de novo, 50, 60. Vou fazer provas que vão escalando até chegar nesse patamar de 100 quilômetros. E aí, só alegria, muito bom. A dica é, faça esporte, é sério, é importante profissionalmente. Parece bobagem, mas não é importante profissionalmente. E muito bom. E muito bom, felicidade total, novos contatos você faz, novas amizades, é incrível. E se você já faz esporte ou quer começar, se você quiser ganhar pontos de fidelidade, milhas por isso, para poder trocar por viagem, por produtos, etc., você pode conhecer a minha startup, o Mova Mais, movamais.com, MOVAMAIS, Mova Mais mesmo por extenso.com. Lá você se cadastra, você usa um desses rastreadores de exercício físico, pode ser seu relógio, pode ser até um celular que você corre com ele, e a gente vai analisar seu exercício físico e vai te dar pontos por isso, é grátis, pode entrar lá, movamais.com, você vai ganhar pontos pelos exercícios que você faz, e esses pontos podem virar benefícios para você, como por exemplo, te ajudar a resgatar uma passagem de avião, noites em hotel e coisas assim. Aproveite, movamais.com. E legal. Bruna, o que você... Eu acho que eu tô me dedicando agora a escrever um pouco sobre essas experiências que eu passei esse ano. Eu acho que pouco se fala sobre o lado empreendedor, que é mais escuro. Procura sempre nos palcos e tal falar a parte visível. Você falou aqui várias vezes que você travou, por exemplo. Isso é importante. Exato. Falar, mano, quando você estiver travado, quando você estiver com insônia, eu tive insônia, gastrite, a Bruna falou um pouco do que ela passou, também posso falar, tive insônia, gastrite, ataques de pânico, essa coisa de não conseguir gerenciar os problemas, de desgastar relacionamentos pessoais, tudo isso
eu passei, ela passou com outros sintomas, mas os mesmos problemas. E quando você passar, você não tá sozinho, tipo, todo mundo passa. Então é importante você saber disso, enfim, se prepara. E assim, a gente ter pessoas para conversar, de fato, que já passaram por aquilo, pessoas mais maduras. Então eu tô escrevendo um pouco sobre essa experiência no Medium, então se você quiser deixar o linkzinho aqui também. Deixa o link aqui embaixo. Aos poucos e tentando compartilhar um pouco da minha experiência. Quem quiser fazer a busca é Bruna Bittencourt Medium, vai achar, né? Bruna Bittencourt no Medium, exato. É isso, acho que a gente tem que compartilhar mesmo a experiência, tentar fazer com que todo mundo cresça junto, né? Isso aí. É isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da convidada especial, pretendo trazer mais convidados. Deixe seu joinha nesse vídeo, inscreva-se, espalhe para os amigos e até mais.